E a gente vai falar agora sobre o limite de faturamento anual do MEI e também da declaração. O MEI precisa fazer uma declaração anual. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a contadora Aline Rodrigues. Muito bem-vinda. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante para o microempreendedor individual e também para o contribuinte que precisa fazer a declaração do imposto de renda. Antes da gente falar, Aline, do limite de faturamento, vamos falar dessa declaração. Essa declaração, ela tem um prazo, né? Que inclusive está terminando, né? Correto. E aí é importante a gente ressaltar que são duas declarações distintas, tá? A declaração do MEI, que é o microempreendedor individual, ela é uma declaração e o prazo dela é no dia 30 de maio. A declaração do imposto de renda da pessoa física é uma outra declaração. E aí é onde a gente precisa esclarecer para que as pessoas não façam essa confusão. Porque o microempreendedor individual, a depender do valor do faturamento, ele pode estar obrigado a fazer tanto a declaração do MEI como a do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, amanhã já é dia 30, o último dia é amanhã. O último dia é no dia 30 agora de maio. Então, o pessoal tem que correr ambas as declarações. Tem que correr fazer essa declaração. Com certeza. E assim, é imprescindível que você tenha o acompanhamento do seu faturamento, porque a depender do valor, você também precisa, além do MEI, entregar também a sua declaração do imposto de renda da pessoa física. Como é que o MEI pode saber qual que é a renda que ele precisa fazer, então, a declaração do imposto de renda, além da declaração anual do MEI? Sim, é importante que você tenha um controle mensal desse faturamento. E aí é onde a gente traz uma informação muito importante, que seria, às vezes as pessoas confundem esse faturamento com lucro líquido. Então, não é um faturamento assim, depois de que eu pago as minhas despesas das minhas vendas. Não, é o faturamento bruto, é o valor que entra na sua conta, Então, o microempreendedor individual, ele tem um limite anual e ele precisa estar acompanhando mês a mês o valor das suas vendas. Que limite seria esse, Aline? O limite anual do MEI, nesse exercício de 2025, ele permanece 81 mil, Silvana. E assim, esses 81 mil por ano, ele é 6.750 mês. Então, eu preciso estar fazendo o controle, uma gestão financeira, nem que seja uma planilha, dessas minhas vendas. E o que acontece se eu passar desse limite anual? Então, aí é onde a gente reforça essa questão do controle, que é muito importante, porque eu vou estar acompanhando mês a mês. Quer ver uma situação assim que pode confundir muito? Esses momentos sazonais. Estamos entrando no mês de junho, tem o São João, então empresas do segmento do comércio, que operam ali como vestuário, calçados e até mesmo como lojas que fazem venda de artigos para festas, elas têm uma tendência de aumentar as suas vendas. Então, se eu tenho um limite de 6.750 por mês, nesse mês eu posso estar aumentando um pouco? Até posso, Silvana, só que os meses seguintes eu preciso voltar à minha realidade. Então, se um mês eu faturo 10, no outro eu faturar 5, 4, está dentro do meu limite do mês. Do meio. O que não pode acontecer é eu não ter esse controle mensal e ultrapassar sem sentir. Porque quando você desenquadra de uma forma programada, isso evita muitos transtornos. Só para esclarecer, se foi isso mesmo que eu entendi, então o que vai importar é o valor contado anualmente, né? Tipo, eu posso ultrapassar um mês, sendo que no mês seguinte eu receba menos e no valor total eu chego até 81 mil, é isso? Existem duas questões aí muito importantes que a gente vamos ressaltar aqui para facilitar o compreendimento das pessoas que estão em casa. Se eu tenho um faturamento de um ano, a referência de 12 meses, eu tenho 81 mil por ano. Não é a mesma coisa daquela pessoa que abre um MEI, por exemplo, na metade do ano. Então, assim, se eu abro a metade do ano, poxa, eu tenho até de junho, agora até dezembro eu vou faturar 81 mil. Não, existe a proporcionalidade desse cálculo, que nada mais é o meu faturamento dividido pelo tempo que eu opero no MEI. Então, assim, um microempreendedor individual, a metade desse faturamento dá R$40.500. Certo? Então, logo, se eu abrir agora no mês de junho, eu não posso faturar 81 mil. Eu tenho que ter esse cuidado. Então, esse cuidado eu consigo ter através dos meus controles internos da minha venda. Vamos falar de consequências. Quais as consequências caso eu ultrapasse esse valor? Ou se ainda existe um percentual? Vamos colocar, eu faturei 82 Sim. mil. Explica pra gente como é que funciona. Claro, com certeza. Então, você faturando até 20%, que é 97.200, você ainda tem como ajustar assim as suas contas com a Receita. De que forma eu faço isso, Aline?
Primeiro, eu vou procurar um profissional da área contábil, porque, de fato, eu vou precisar desenquadrar. E isso, diferente do que as pessoas pensam, não acontece automaticamente não, tá? A pessoa precisa fazer o desenquadramento voluntário. Isso só acontece quando eu ultrapasso o limite do MEI? Não. Se eu abrir uma nova empresa, eu não posso continuar no MEI. Se eu quiser abrir uma filial, eu não posso continuar no MEI. Se eu quiser ter mais de um funcionário, eu não posso continuar no MEI. Então, o profissional da área contábil, ele vai estar verificando qual é a melhor forma, né, desse desenquadramento, porque ele é comunicável, ele não é automático. E quando o contribuinte ele espera para acontecer por ofício, que é quando já recebe a intimação, tudo fica mais caro, tudo complica, né, na situação do contribuinte, porque ele vai ter multas para pagar. O que acontece? Se eu ultrapassar esses 20% que a gente falou até aqui, que é esses 97.200, ultrapassei, e eu não fiz esse desenquadramento programado de forma organizada, eu posso ser convidado a retroagir o pagamento dos meus tributos desde a abertura do meu CNPJ. Então, aquele valor que eu considerava como pago, que eu tenho lá no meu caixa para capital de giro, eu posso ter que desembolsar para pagar essas guias, além de todas as despesas para poder transformar em uma microempresa. Eu sou MEI, eu consigo fazer essa declaração sozinha ou eu preciso do auxílio de um contador? O ideal é que, se você não tenha o conhecimento, você procure um profissional, porque dentro da declaração você não vai informar só o valor do seu faturamento, Silvana. Você vai informar também se você tem funcionários, né? E assim, tem lá também para você dizer se você opera no serviço, se você opera no comércio. Às vezes tem atividades que operam das duas formas, né? Pode ter atuação tanto no comércio quanto no serviço. Então, eu oriento procurar um profissional da área da contabilidade. O prazo se encerra amanhã, dia 30. O que é que acontece se eu não fizer isso dentro do prazo? Então, você vai ficar como omisso, né, da declaração, tanto se for do MEI, como também no imposto de renda. No caso do imposto de renda, Silvana, a pessoa fica com o CPF irregular, pode ter bloqueio de conta bancária, né? Então, assim, é algo muito sério. E no caso do microempreendedor individual, ele tem uma multa, né? Ele pode regularizar depois do prazo? Pode. Mas o ideal é que ele faça antes do prazo, não tem que pagar essa multa, né? Porque, querendo ou não, já é o lucro dele que está indo ali numa multa que ele poderia ter evitado se fizesse dentro do prazo. Aí eu te pergunto, tem muita gente que tem um MEI simplesmente por ter ali, vou deixar ali caso eu precise. Essa pessoa também precisa fazer essa declaração? Com certeza, mesmo que você não tenha faturamento nenhum, só abriu ele, você precisa fazer essa declaração. E é importante a gente trazer também aqui a informação para a população, Silvana, que o MEI, ele precisa sim de um suporte contábil. Por quê? A gente tem empresas que compram fora do estado, que pode haver a incidência do diferencial de alíquota e essa pessoa está contando lá com dívida na Cefaz sem saber. Então, assim, precisa sim desse suporte, desse acompanhamento, nem que seja inicial, para fornecer uma planilha personalizada, para fazer esse acompanhamento, de forma a facilitar esse controle e evitar surpresas. Se a pessoa não fez em momento algum a declaração e já está um tempo aí ativa no MEI dessa forma como eu te falei, o que ela tem que fazer? Então, se ela já tem um tempo de abertura, digamos, anos, e nunca fez nenhuma declaração, certamente ela vai estar com estado de omissão e tem o risco, inclusive, de ter sido excluída do Simples Nacional. Porque o MEI, Silvana, ele é uma extensão mais simplificada do Simples Nacional. E ela pode ter sido excluída por ofício sem saber. Ou seja, ela já se transformou numa microempresa sem ter feito esse registro na junta comercial, sem estar cumprindo com as obrigações mensais. Isso vai virando uma bola de neve. E aí é um problema, né? Sem tamanho. Queria muito agradecer sua participação. Eu que muito agradeço obrigada. pelo carinho, pela atenção e pela oportunidade. A equipe de vocês, assim, está trazendo uma informação muito relevante no momento que ainda estamos dentro do prazo. Certamente algumas pessoas vão parar para pensar agora e vou correr.